Tipo, imagina a cena, o Maracanã lotado, mais de 62 mil pessoas fervendo, o sexto maior público da história do clube no torneio. Um verdadeiro caldeirão, né? Exato. Aí o time ganha um jogo de sobrevivência na Libertadores, mas sai de campo com aquela sensação amarga de que a corda ainda está no pescoço. Hoje, o nosso mergulho é justamente nos relatórios da quinta rodada do Grupo C. A nossa missão aqui é desvendar esse paradoxo matemático de como a vitória do Fluminense por 2-1 contra o Bolívar evitou a eliminação precoce, mas, assim, não resolveu a vida deles. Pois é, quem acha que futebol é só bola na rede se engana muito. O que a gente vê nessa análise é uma aula de como o regulamento engole o que acontece nas quatro linhas. Não foi só um confronto físico, foi um teste de controle psicológico absurdo em tempo real. Com certeza. E olhando os dados da partida, o começo parecia desenhar uma goleada histórica. O gol do Lúcio Acosta logo aos 5 minutos, pegando aquele rebote do Carlos Lampe. A arquibancada foi a loucura ali. Nossa, foi. Mas aí vem aquele balde de água fria, sabe? O Carlos Melgar empata aos 23 minutos depois de uma falha boba na defesa. Ali a situação virou de, sei lá, tipo tentar tapar um buraco no casco de um navio enquanto a tripulação é forçada a remar ainda mais rápido. Bela analogia. É exatamente esse o desespero. Ah, valeu. Mas me diz uma coisa, com o relógio correndo e o estádio naquela tensão enorme, como é que a estratégia mudou ali nos bastidores para evitar o naufrágio? Então, a pressão caiu toda no colo do Maxi Cuberas, o auxiliar que assumiu a bronca porque o técnico Luiz Ubeldia estava ausente. E geralmente, quando você toma um empate assim em casa, o natural é dar aquela recuada, dar uma segurada para reorganizar a casa. Sim, a famosa retranca quando bate o desespero. Isso. Mas me chamou muito a atenção nos dados que o Cuberas fez o oposto. Ele foi para cima e dobrou a aposta ofensiva. Parecia um suicídio tático no papel. Caramba, e como ele armou isso? A leitura rápida dele foi que o meio-campo estava um congestionamento só. Em vez de entupir o centro, ele abriu os pontas e adiantou as linhas. Isso forçou a defesa do Bolívar a se esticar nas laterais. Ah, entendi. Abrindo espaço. Exatamente. Quando a defesa estica assim, cria o que a gente chama de quebra de compactação. Foi esse ajuste mecânico que abriu o corredor perfeito para o Soteldo cruzar aquela bola magistral. Pro gol salvador do John Kennedy. Isso mesmo, já aos 25 do segundo tempo. Mas aí é que tá. Ganhamos o jogo, legal, vamos desvendar isso. Porque o clima depois do apito final não era de alívio absoluto. O que os números dessa tabela escondem da gente é a matemática fria do saldo de gols, infelizmente. O Independente Rivadavia já está isolado na liderança com 10 pontos. O Fluminense e o Bolívar ficaram empatados com 5. E tem aquele detalhe cruel lá do primeiro turno, né? Pois é, aquela derrota de 2-0 em La Paz é o grande fantasma. O regulamento cobra conta do confronto direto. O clube carioca precisava vencer por 3 gols de diferença no Maracanã para ultrapassar os bolivianos no saldo. Nossa, então, como foi só 2-1, a vantagem continua com o Bolívar. Perfeito. O regulamento penaliza muito o desempenho retroativo. O Bolívar construiu essa poupança de gols na altitude e agora segue confortável na zona de classificação, mesmo perdendo no Rio de Janeiro. Que sufoco. O que significa que pro dia 27 de maio a galera vai ter que preparar o coração. Porque, tipo, fazer a lição de casa já não basta mais. Nem um pouco. A equipe é obrigada a vencer o Lanterna, o Deportivo Lagoaíra, no Maracanã. E pior, tem que obrigatoriamente torcer por um tropeço do Bolívar. O destino fugiu totalmente do próprio controle, né? E o Bolívar vai jogar contra quem? Contra o Independente Rivadavia. Só que, e aqui entra o fator geográfico cruel do nosso futebol sul-americano, o jogo é na brutal altitude de La Paz. Caramba, e o Rivadavia já tá classificado. Sim, eles têm todos os incentivos lógicos do mundo para poupar os titulares e evitar aquele desgaste absurdo do ar rarefeito. Ou seja, a verdadeira lição dessa análise é como o regulamento transforma vitórias em derrotas virtuais. O Fluminense não jogou só contra os 11 em campo, jogou contra o próprio fantasma do saldo de gols deixado lá na Bolívia. É uma teia terrível para qualquer torcedor. Sem dúvida. Isso deixa uma reflexão muito forte para quem acompanha o esporte de perto. Até que ponto a glória depende do próprio talento e suor em campo? E até que ponto ela se torna refém da motivação de um rival neutro jogando no ar rarefeito a milhares de quilômetros de distância? Pensem nisso.